Nessa fase, as uvas vão ser levadas para uma máquina chamada prensa. Finalmente o seu nome de alguma máquina, né? E uma opção de lugar que eu falei pra vocês que eles vinificam esses cachos inteiros é na Borgonha, lá na França. Não sei, eles gostam, deixa eles. Olá, meus alunos queridos! Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso gratuito de vinhos by Laís Mesquita. E na aula de hoje a gente vai falar sobre os processos de vinificação, ou seja, da elaboração do vinho. Como o vinho é feito. E é muito importante que vocês prestem atenção nessa aula, porque vai ser essencial para que vocês entendam a próxima aula, que vai ser sobre a elaboração dos vinhos secos e doces, sejam tintos, brancos, rosés, não importa. E na aula de hoje eu vou falar sobre os processos de vinificação. Desde o período que terminou a colheita até o vinho ser engarrafado, tem vários processos aí no meio, que eu vou explicar pra vocês detalhadamente cada passo, para que vocês estejam craques e quando viajarem pro Chile, pro Chile ou pra Argentina, vocês saiam por aí dando um close, um show nas vinícolas, arrasando e fazendo perguntas super, profissionais pros guias de vocês das vinícolas. Bora! Primeira etapa do processo de vinificação vai ser a recepção das uvas. Depois da colheita, as uvas vão ser recepcionadas ali. Essa primeira etapa é essencial, principalmente para os vinhos jovens e frutados, para que as uvas não cheguem lá na bodega todas amassadas, rompidas, quebradas. Os produtores vão tomar alguns cuidados específicos para que isso não aconteça, como, por exemplo, fazer a colheita das uvas e colocar elas em pequenas caixas e ir empilhando as caixas uma em cima da outra para que as uvas não sejam amassadas. E um outro método também que eles utilizam é escolher o turno da colheita, tipo ou de dia ou de noite, dependendo da temperatura. A temperatura que estiver o mais fresca possível, eles vão fazer essa colheita. Na Vic, por exemplo, eles fazem a colheita à noite. Segunda fase vai ser a fase de desengace. Nessa fase da vinificação, os cachos vão ser desmontados, ou seja, vai começar a retirada dos grãos de uva dos cachos. Isso porque, sabe aquele cabinho que tem no topo do cacho da uva? Esse cabo, ele normalmente tem taninos verdes muito desagradáveis, sabe? Que vão passar pro vinho aromas e sabores muito desagradáveis. E isso é uma coisa que nem todos os produtores querem. Certo que tem alguns produtores que vão vinificar o vinho com o cacho inteiro e não só com as uvas, show, mas é porque eles querem isso, porque vai proporcionar uma certa característica que eles querem nos vinhos deles. Mas a maioria não é assim, então eles realmente tiram as uvas dos cachos para que o galinho não coloque esses taninos verdes no vinho maravilhoso deles. E uma opção de lugar que eu falei pra vocês que eles vinificam esses cachos inteiros é na Borgonha, lá na França. Não sei, eles gostam, deixa eles. Terceira fase é o esmagamento. E essa fase nada mais é do que a fase de ruptura da pele das uvas. Eles aplicam uma pequena pressão ali para esmagar, mas não muito forte, só para liberar o primeiro suco que elas têm, que as uvas têm. E esse primeiro suco é chamado de mosto flor. E aí existe duas formas de fazer isso. Ou você esmaga naturalmente as uvas, ou você usa a mesma máquina que você usou para fazer o desengace, para tirar as uvas do cacho. E o nome dessa máquina é desengace esmagadeira. Desengaçadeira, amassadeira, não sei, é uma coisa assim. Esqueci o nome da máquina. Mas não importa. O importante é você saber que na parte do esmagamento pode ser feito tanto manualmente quanto por essa máquina. Quarta fase vai ser o prensamento. Nessa fase, as uvas vão ser levadas para uma máquina chamada prensa. Finalmente o seu nome de alguma máquina, né? Vai ser prensada lá na máquina chamada prensa, que é a fase onde o suco da uva vai ser separado das partes sólidas, que no caso é a casca e as sementes. Então a parte líquida vai ser separada da parte sólida nesse prensamento. É muito importante vocês saberem que esse prensamento pode ocorrer antes ou depois da fermentação alcoólica. No caso dos vinhos tintos e rosés, acontece depois. E no caso dos vinhos brancos, acontece antes. Lembra dessa informação que vai ser importante para a próxima aula. É muito importante também a questão da intensidade da prensagem, do prensamento. Porque o suco inicial, lá da outra fase anterior, do esmagamento, que é o mosto flor, é muito diferente do suco gerado pelo prensamento. Ou seja, tipo suco de prensa. Em cor, sabor, textura.
Aí o que os produtores fazem? Vão separar os distintos sucos, tanto o suco do esmagamento quanto o suco do prensamento, em diferentes frações, que podem ser mesclados no final do processo, gerando vinhos diferentes, ou então eles pegam esse próprio suco mesmo de lá e vende nos mercados, como aquelas garapas, sabe? Enfim, massa, né? Interessante. Quinta fase vai ser a fermentação alcoólica. A fermentação é basicamente o processo onde o álcool vai ser criado, né? O álcool do vinho. E é o único processo que é comum a todos os tipos de vinho. Essa fermentação ela é feita por micro-organismos chamados leveduras, que vão comer o açúcar de dentro do suco da uva, e ao comer esse açúcar, ele vai ser transformado em álcool, calor, CO2 e compostos aromáticos. Daí que vem os aromas secundários da vinificação, que eu sempre falo, ó, compostos aromáticos da fermentação alcoólica. O CO2, ele normalmente escapa para a atmosfera, tá? Não tem por que ele ficar ali naquela mistura. Geralmente, a fermentação para quando as leveduras consomem todo o açúcar da uva, dando origem, no caso, né, ao vinho seco, que não tem nenhuma quantidade de açúcar residual, então muito pouco. Geralmente não tem nada mesmo, não. Uma coisa muito importante nesse processo de fermentação alcoólica é o controle da temperatura. Isso porque o calor naturalmente gerado pelas leveduras quando ela come o açúcar, se esse calor não for dissipado, ele vai provocar a perda dos aromas mais voláteis. E os produtores não querem isso, né? Os produtores querem conservar esses aromas tão importantes nos vinhos. Então tem que ser feito de uma forma bem rígida mesmo, esse controle de temperatura. Para os vinhos brancos e rosés, quanto mais baixa a temperatura, melhor. Isso porque vai preservar os aromas e os sabores mais delicados desses vinhos. Por outro lado, a fermentação dos vinhos tintos sempre acontece em temperaturas mais altas, porque eles visam aumentar a cor e os taninos do vinho. Outro fator importante, ainda na fermentação, o tempo de contato do vinho com as cascas da uva. Porque as cascas têm todo o pigmento de cor da uva. Então, quanto mais tempo o vinho fica em contato com a casca, mais cor ele vai ter. Então, é essencial, principalmente para os vinhos tintos e para os vinhos rosés, esse contato com as cascas. Para os vinhos tintos vai ficar por um período bem longo de tempo, né, para realmente adquirir muita cor. Já os vinhos rosés fica por poucas horas. Só pra dar aquele toquezinho assim, sabe? Aí começa a ficar rosinha, aí eles já tiram as cascas do vinho. O nível de álcool que um vinho vai ter vai depender da quantidade de açúcar que tem na uva. Geralmente, esse teor alcoólico vai variar entre 11,5% até 15% nos vinhos ligeiros, né? Que são assim os vinhos normais. E uma informação importante que eu já recebi essa dúvida e eu fui pesquisar, aí eu vi que a cada 17 gramas de açúcar que tem no vinho, aumenta 1% de álcool no volume final. Sexto passo, fermentação malolática. Não é realizada por todos os produtores, mas quando acontece, é basicamente a transformação dos ácidos málicos, que são bem agressivos, em ácidos lácteos, que são mais suaves, né, para você sentir na sua boca. Essa fermentação, ela é realizada por bactérias lácteas e ela vai ser responsável por adicionar aromas e sabores mais amanteigados no vinho. E aí, como eu tinha falado pra vocês, né, ela pode ser estimulada ou pode ser inibida, de acordo com o vinho que o produtor quer produzir. Sétimo passo, armazenamento. Depois que é finalizada a fermentação, aí os vinhos vão seguir para armazenamento, que pode ser tanto em barris de madeira como em tanques de aço inoxidável, dependendo do estilo de vinho também. Para a maioria dos vinhos, esse período de armazenamento é inferior a um ano, né, ali alguns meses. Só que nesse período curto de armazenamento, os aromas e sabores praticamente não mudam. Se é que mudam, sabe? E se mudar é muito pouco, porque pouco tempo de armazenamento não vai mudar nada na composição do vinho. Agora, os que são armazenados por mais tempo, né, mais de um ano, por exemplo, já a gente começa a falar que é o processo de envelhecimento, onde vai começar a ser desenvolvido mesmo os sabores e os taninos do vinho. Aí esse processo de envelhecimento pode ser feito em dois tipos de recipientes. Um dos recipientes vai ser o tanque de aço inoxidável, que vai limitar a exposição do vinho ao oxigênio, deixando ele mais fresco. E a outra opção seria os barris de madeira, que vai possibilitar uma microoxigenação, ajudando na redução da acidez e dos taninos e também conferindo ao vinho, né, mais sabores e mais aromas que vem justamente dessa madeira. Que a gente pega, por exemplo, um carvalho, um defumado, um tocino,
né, esses aromas que vêm mesmo do barril. Que no caso são os aromas terciários, que vêm do envelhecimento do vinho. Pode ser também que você encontre petróleo, mel, amêndoas, eucalipto, champignon. Tem assim uma variedade incrível de aromas que você pode encontrar de acordo com o tipo de barril utilizado, se é francês, se é americano, se o barril é novo ou se já é usado, se é grande, se é pequeno. Então muitas coisas podem influenciar nos tipos de aromas que você vai receber no seu vinho. Um outro tipo de envelhecimento também é sobre as lias, que o vinho vai envelhecer em contato com as leveduras, que vão morrer quando termina a fermentação e vão se autodecompor, né? Uma autólise. E aí esse tipo de envelhecimento vai adicionar aromas de panificação e uma textura a mais pro vinho. O oitavo passo vai ser a limpeza e a estabilização. Terminou o período que o vinho está ali descansando, né, envelhecendo no barril, ele vai passar pelo período de limpeza, que na verdade é uma demanda do mercado, porque todo mundo espera ter na sua taça um líquido vívido, brilhante, sem nenhuma partícula de madeira, nada. Então é uma demanda do mercado mesmo. Aí tem duas técnicas principais para a extração dessas partículas sólidas em suspensão no vinho. Uma é a sedimentação, que é a deposição no fundo do recipiente, que é uma técnica menos agressiva que a outra, que é a filtração. E aí depois também ocorre a adição de sulfitos, que vai ajudar na estabilização do vinho. Outras 3 estabilizações feitas são estabilização ao calor, estabilização ao frio e estabilização microbiológica. Estabilização de calor vai evitar que o vinho submetido a altas temperaturas se torne turvo. Estabilização ao frio impede que sejam formados cristais quando o vinho é submetido a baixas temperaturas. E estabilização microbiológica vai impedir que novas fermentações aconteçam depois que o vinho já seja engarrafado. Nono passo vai ser o engarrafamento, finalmente. E atualmente os produtores sempre vão preferir, né, garrafas de vidro, mas também tem outras opções de garrafa. Tem garrafas de plástico, caixas no formato de caixa de leite mesmo. Tem bag-in-box, tem bricks, assim, tem várias opções, mas garrafa de vidro sempre vai ser uma das principais. E pronto, esses são todos os processos de vinificação que os vinhos têm que passar. Alguns têm umas coisinhas a mais, outros a menos, mas a gente vai abordar isso na próxima aula, quando eu for falar pra vocês da elaboração dos vinhos secos e dos vinhos doces. E depois, na aula subsequente, a gente vai falar sobre outras técnicas que acontecem na vinificação para impedir algumas coisas que podem dar errado no processo de elaboração do vinho, tá? Espero que tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de responder aqui embaixo o questionário e de deixar o meu like. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Beijo!